Agora vamos de arte. A Alessandra Arce já está aqui conosco. Seja bem-vinda, Lê. Obrigada. Flores lindas, trabalhos lindos. E o pessoal sempre tem dúvida, né, Lê? Sim. Nós já ensinamos aqui modelagens diversas, gente. Mas e o pincel que eu vou usar para cada efeito diferente que eu quero colocar nas minhas flores? Hoje, nós vamos responder isso aí. todas essas dúvidas. Isso. E já vi que você separou aqui Aí eu já um alinhei kit pra gente, né? Eu alinhei só para demonstrar, mas depois eu mostro na prática como que vai funcionar. Ao longo do que eu fui aprendendo, eu achei que era importante. Quando eu comecei, eu ia sempre numa revista, numa indicação. E eu fui autodidata, mas teve o apoio. Aí eu comprava aquele pincel, na outra já pedia um outro. Isso dificultava um pouco a minha vida. Não dá pra toda hora comprar um pincel, né? Porque nem todos são baratinhos. Então, no meu trabalho, eu tentei desenvolver os essenciais. Por isso que eu chamei de kit essencial para pintura. Com esses 6 pincéis, você faz qualquer trabalho que eu tenha apresentado aqui. É um kit básico. É o kit. 6 pincéis, Sim. ela vai conseguir executar pintura em qualquer peça para de todas pincel. as técnicas e para todos os efeitos. Peraí, vamos mostrar quais são esses 6 pincéis? Atenção, gente, olha lá. Então, primeiro é o pincel de cerda, que a gente chama de cerda dura ou cerda branca, que é o pincel mais baratinho que tem. Esse vai ser o pincel de cobertura, para colorir só. Depois, em seguida, vem um pincel chato, que daí sim é um pincel de pelo, um pouco mais nobre, geralmente orelha de boa e tem vários pelos, né? Mas esse é um pelo legal, que a gente usa muito. Aqui já é sintético, é um chanfrado angular, para dar o efeito nas bordas. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês na prática. O pincel redondo para aplicação de amido, também de finalização, que são, esses podem ser usados também até o de maquiagem. A gente pode aproveitar os pincéis, se você não faz muita maquiagem ou tem duplicado, pode usar esses pincéis redondos também, desde que ele seja de pelo macio. O pincel zerinho, que são para finalizações de risquinhos e efeitos especiais. E o pincel leque também de pelo macio, que é para efeito de retirada de amido, alguma coisa que você queira limpar na flor, principalmente até no efeito de limpar mesmo a flor, depois de pronta. E eu até deixei ele vem todo assim, olha, embaladinho, poderoso, olha. É o pincel, é um dos... Esse é chique. Esse é chique. Então, eu pus até por ordem de uso, de utilização e de preço também. Então, começa lá da cerda baratinha, aí vai crescendo um pouquinho, até chegar nesse. Mas, então, eu chamo o pincel de investimento, porque você vai comprar uma vez e ele vai durar... Se você souber, no final até eu trouxe uma bacinha pra gente mostrar como fazer a limpeza. Tá. Porque se você souber usar o pincel, ele vai durar anos. Não é uma coisa que você tenha que ficar trocando sempre. Boa. Economia, né? Sim. Em tempos de crise é muito bom a gente saber como usar inteligentemente aí os nossos pincéis, os nossos materiais, para eles durarem mais. O uso consciente, eu acho que faz toda a diferença, né? Independente da crise ou não, você respeitar mesmo o material que você utiliza, né? E eu tô adorando, eu vou até parabenizar, viu, gente? Nossa direção, nossa produção, toda a nossa equipe, porque essa semana foi uma semana muito especial e a Alê tá fechando aí a sexta-feira com chave de ouro, que é uma dica de economia para quem trabalha. A maioria, gente, das artesãs não tem condição de ter aquele kit com 50 pincéis, com 30 pincéis. Se tiver, ótimo, né? Que bom, aproveita que você é uma das aí. poucas. Mas assim, esses são 6 essenciais para você conseguir esses efeitos dos trabalhos aí das pinturas no biscuit. Inclusive, eu uso essas referências. Não tem muito mais que isso em casa. Uma dica de economia, né? Só duplicado mesmo, porque eu uso bastante, né? Então vamos lá, mostrar um pouquinho na prática. como cada um funciona. Então, o primeiro que eu mostrei, que é o pincel de cerda dura. Aqui já, eu não vou ficar muito presa na técnica, eu tô molhando no secante, eu vou mais me prender ao uso dele. Tá. Tô molhando em 2 tons de verde e vou fazer uma pintura na folha. E aí, por isso eu uso de cerda, porque para cobrir, para dar o primeiro momento da pintura, o pincel sofre um pouco para colorir o biscuit. Então, se eu colocasse o pincel de pelo nessa hora, o que ia acontecer é que eu ia gastar mais, porque o pincel de pelo é mais caro, e aí se eu tiver que ficar repondo toda hora, fica complicado. Então, o pincel de cerda para cobertura base. Eu não tenho que me preocupar, o pincel de cerda ele risca a pintura,
porque a cerda é dura e por isso mesmo eu uso os de pelo para criar efeito. Então aqui, com esse pincel, eu vou me preocupar em colorir só. Posso pensar numa pintura feia, olha, vou deixar bem feio aqui, que é para você entender, olha. Isso é o pincel de cerda, independente se eu estou fazendo uma folha, uma flor, o que eu estiver fazendo, cobertura, ó. Não tem que me preocupar com essas marcas e linhas e só riscos. Preencher, né? Preenchimento. Mudei de pincel. Coloco esse do lado, pincel seco e limpo, pincel chato e de pelo, pelo macio, tá? Porque tem vários pelos, é o pelo macio. E aí eu vou trabalhar em movimento circular, o pincel tá limpo e seco. Eu vou fazer meia folha de um lado para vocês verem o efeito. Deixa eu virar o papel aqui, para visualização melhor. Vou deixar meia folha sem esfumar e meia folha esfumada para vocês verem a diferença que o pincel e a técnica te oferece. Às vezes fala, eu não vou fazer biscuit porque tem que saber pintar artístico, pintar a óleo. Tudo que tem método e que você segue é possível de ser feito, independente do seu conhecimento ou não. Tá vendo a diferença? Olha, aqui pincel de cerda só com a cobertura e aqui já com o efeito do pincel de pelo. É totalmente diferente, né? Sobe um pouquinho ali pra gente ver. Assim? Olha lá, perfeito. Retira todo o excesso de tinta, retira todas as marcas de cerda e dá o efeito, então, natural da folha, tá? Eu só vou rapidamente fazer o restinho para poder dar sequência. E aí, independente se é folha, se é flor, o movimento é esse. Aí vamos pôr, aqui é uma folha grande, eu quero destacar um cantinho dela para dar uma naturalidade, que essa folha tomou um pouquinho de sol e ficou com uma casquinha envelhecida. Aí quando eu quero efeitos de borda, vamos colocar para cá, então eu vou usar o pincel chanfrado com corte angular, para que eu consiga fazer um efeito de borda. Independente se é na folha, se é nesse canto, poderia ser um acabamento da própria orquídea que eu estou mostrando hoje, que é o lançamento do mês, que é a orquídea Phalaenopsis. Que é linda. Bonita, né? São as mini Phalaenopsis. Então, quando eu coloco o pincel no ângulo dele, do corte, olha, então eu faço como, eu chamo o movimento de faquinha, olha. Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. E nesse sentido do corte, eu não vou colocar assim o pincel, vou colocar ele assim e vou trabalhar a borda. Tá. Você consegue, nossa, efeitos incríveis. Não só esse aqui. Olha, só para envelhecer. Faz esse sombreado que muita gente tem medo. Tem né? medo. Então, se eu usar o pincel, se você usar o pincel correto e da forma correta, porque também você tem que saber como usar o pincel, né? Outra coisa importante que eu acho que é importantíssimo eu falar aqui, essa utilização destes pincéis é exclusivamente para minha técnica, nem é para pintura em biscuit. Para minha técnica, eu me encaixei. Bem lembrado. Porque eu sou autodidata, então eu fui conhecendo os pincéis, fui me familiarizando com eles. Então, de repente, a pessoa fala aí uma técnica de pincéis, você não sabe o que está falando. Eu estou falando sobre o que eu experimentei. E o que você e que eu pratica, adaptei. Né? Não, isso não é uma aula de técnica de pincéis em geral, tá? A pintura que ela executa no Exatamente. biscuit. E que o deu pessoal certo. Que gosta também dessa pintura de fazer, né? Aí as peças baseadas nas aulas da Alessandra. Ai, Tati, mas eu não consigo comprar muitos pincéis. Esses 6 modelos que ela mostrou, você vai conseguir, a partir do uso correto deles, que a gente está ensinando, a criar esses efeitos, né, lindos que ela mostrou pra gente. Se a gente puder chegar nesse detalhe aqui, ó. Aqui eu esfumei da mesma maneira. A pétala mesmo, né? A pétala. Eu esfumei com o pincel chanfrado, que eu acabei de utilizar, e fui devagarinho deixando essa linha branca sem pintar. Quer dizer que então eu fiz o efeito ao contrário, eu vim de dentro para fora e deixei essa linha sem pintar. Parece que eu fiz tipo uma francesinha na ponta, né? Mas tá sem pintura, porque dentro tá tão vermelho que clareia a borda. Que a bordinha ficou clarinha. Então, esse pincel chanfrado também
dá pra fazer isso. Já aplicamos 3 pincéis, faltam mais 3. Isso. Os outros, onde você usa? Na sequência, vem o amido de milho. Aquela que não quer, não quer papel sujo. Aí eu vou usar o pincel redondo de pelo. E aí depende do que você vai aplicar amido, vai mudar a numeração só. Aqui é um 18, um 12, que são os mais grossos, maiores. Para uma folha maior, para uma flor maior. E aí eu só vou polvilhar o amido. E aí nessa técnica mesmo eu vou usar o leque, porque ele tira mais rapidamente. Vou com cuidado aqui só para não sujar a câmera nem a lente. Mas o leque, ele não agride quando você vai tirar o amido e ele mistura no restante da folha, para não dar um efeito riscado, olha. Então, todo aquele brilho que tinha, vou até posicionar assim, olha, que antes na câmera deu para ver bastante brilho. Ele sai todo com essa técnica do amido, usando os pincéis corretos. Porque se nessa hora você usasse um pincel redondo, mas de cerda dura, ia riscar tudo, ia manchar tudo, tá? Então, é o pincel redondo de pelo e o pincel de leque. Então, com esse você aplicou e com esse eu retirei. Tirou o excesso. Isso. Aí quem tá começando, vai comprar os pincéis e de repente não dá para comprar os 6, então aplica o amido, limpa bem e tira com esse mesmo. Tá? Mas conforme for dando condições... Gente, com esse daqui, tá? É. Quem não tiver a possibilidade de adquirir os leque dois... é um dos mais caros, por isso que eu tô falando. Então, compra só esse. Aplica com esse, aí você tira o excesso desse e volta com ele para dar essa esfumaçada. Isso mesmo. Lê, uma pergunta interessante que veio aqui. Selma Borges Lima, Tati, qual a maneira mais fácil de limpar as flores de biscuit? Para limpeza? Para tirar o pó, pra limpar. Para limpeza, ó, eu uso esse aqui mesmo, pincel de leque. Esse de leque? É, e dependendo do tamanho da flor, como eu falei aqui, depende do... Se eu fosse aplicar, voltando só um pouquinho no amido, se eu fosse aplicar amido nessa florzinha, por exemplo, eu usaria um pincel redondo da mesma referência, só que número 2, número 4, para não vir aquele monte de amido ali. Então, eu só vou diminuindo o tamanho, tá? Agora, para limpar, eu gosto muito do leque. Só para retirar o pó. Depende da sua região. Eu limpo no ateliê a cada 15 dias. Pessoal que vive no litoral, por exemplo, deve limpar a cada 7 dias, uma semana. Porque também tem muito maresia e tudo mais. Depende, em São Paulo tem muito pó, depende de onde você vive, do lugar. Tal. Mas de uma semana a 15 dias, no máximo. Com o próprio pincel leque, você dá-lhe uma espanada. Para evitar o depósito. O que estraga o biscuit é o depósito. Se deixa impregnar o pó, um mês, por exemplo, aí você não vai conseguir tirar. Temos mais um minutinho para finalizar, Lê. Vamos passar a dica, então, daquele último? Vamos. Esse famoso, fininho, né? Esse é o pelo de Marta. Marta é um bichinho. E aí também é o 0, tem o 00, que é para efeitos especiais. Uma linha, um risquinho, um traço que você queira definir. Ou todas essas manchas que eu criei na Phalaenopsis. São feitas, né? são feitas com pincel zerinho. Isso. E aí eu posso aumentar, né? Isso, eu posso aumentar na numeração aqui, olha. Esse é o mesmo, só que já mais grossinho. Para uma flor maior, né? Isso. Passou. E outra dica, se der tempo. Pois não. Tem o pincel de cabo longo e o pincel de cabo curto. Para quem tem mão trêmula, como eu tenho, o de cabo longo é melhor porque equilibra o tremor da mão. Essa é uma dica bem legal, porque o pessoal sofre às vezes. Porque ele vai equilibrar o seu tremor. Gente, mais dúvidas vocês podem tirar direto com a Alessandra Assi, contatos sendo divulgados, podem ligar para ler, pode acessar o site alessandraassi.com.br. No site tem muita coisa legal e procurem a Lê também nas redes sociais. Bora prestigiar a nossa arteira lá, tá bom? Facebook, Instagram. Eu não fiz a limpeza, mas eu gravo um videozinho e lanço lá para vocês, legal. Tá bom? Perfeito, você posta lá e a gente acompanha. Obrigada, Lê. Arrasou. Obrigada. Amei as dicas.